a dor da saudade. Quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Na década de 40, o biotônico Fontoura, que era um remédio que fortalecia as caras, encomendou para o Monteiro Lobato a criação de um personagem que morava na fazenda, que tinha aquelas doencinhas de caipira e que tomava biotônico Fontoura e ficava forte. E esse personagem chamava Jeca Tatu. Então, na década de 40, existiam os almanaquezinhos do Jeca Tatu. Então, mostrava lá um caipirinha todo, sabe, franzino, que ele tinha doença tal, que pegou porque não sei o quê, aí ele tomou o biotônico Fontoura e depois ele tomou um caipira forte. Era isso, ponto. De repente o Maza achou interessante o Jeca Tatu, que mais ou menos generalizou. Jeca começou a denominar o caipira. Ele já tinha coisa com ele queria ser ator dramático, aí de repente ele descobriu que ele só fazia rir. Aí ele começou a investir nisso. Foi para circo, foi onde esses caras começam, né? E foi para cinema, na época não tinha televisão ainda, começou o cinema. E a grande paixão do Mazzaropi, diferente do que todos pensam, não era o cinema. O cinema era o grande negócio dele, né? Ele amava o cinema, ele gostava de fazer. Todas as semanas a gente tinha 3, 4 shows de circo. E era a grande paixão dele, era estar no palco, cantando, contando causos e receber aquele calor humano da plateia, coisa que o cinema não trazia até ele. Então você tem que deixar ele... Ó, Maza, você tem essa praça para andar e a câmera que acompanha, entende? Aí ele se soltava, ele fazia a palhaçada do jeito que ele queria e dava certo. Se você começasse a limitar ele, Maza, faz isso fechadinho, não sei o quê, só Rita hora e tal, acabou, foi embora o Mazzaropi, entende? Jeca, o que você vai fazer? Larga isso, homem! Vou mostrar pra esse homem com quantos furos se faz uma peneira. Larga isso, porco cara, que hoje não tá bom, hein? E se eu te der uns tiros, você vai ficar muito pior. Ser simples. Ser simples é a maior arte de qualquer cineasta ou produtor. Não, ele nunca precisou de tramas mirabolosas, finais chocantes, né, personagens esdrúxulos e loucos. Ele nunca foi um Lynch ou um Glauber Rocha. Ele era simples. Ele era o Jeca. Ele fazia a linguagem que o povo queria ver de forma inteligente, intelectual e artística. Quanto mais simples ele era, mais intelectual ele se mantinha, na minha opinião. Eu acho que o povo gostava tanto dele porque ele unia o cult com o comercial. Aquilo que o povo quer ver, sem esquecer do que ele queria fazer. Então eu acho que a linguagem simples dele foi o que levava as pessoas ao cinema. Corre um homem enforcado. Ai, credo! Ai, Jesus não salve. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós, entrando por ele, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele nunca assumiu responsabilidade social nenhuma. Ele sempre dizia, primeiro que de Jeca, o Mazzaropi nunca teve nada. De caipira, ele nunca teve nada. Ele era um homem riquíssimo, inteligente, gostava do que é bom, tanto que ele só usava carro importado, camisa da Minelli, né, roupa de classe, viajava de navio pelo mundo inteiro. Então, de Jeca ele não teve nada. Ele não teve nenhum compromisso em dizer a simplicidade do povo, porque o povo entende a sua língua. O povo sabe o que são. O povo entende aquilo que eles querem. Mas ele era o caipira. Ele fazia o caipira. E ele nunca foi caipira. Ele nunca morou em fazenda, ele só ia na fazenda na época de filmagem, na época de produção. Ele tinha um pessoal que administrava lá. E convencia como caipira, né? Além de querido, idolatrado, eu sou testemunha vivo, que passei os últimos 10 anos de vida dele viajando com ele pelo Brasil afora, fazendo shows de circo. E indo em cinemas acompanhar as exibições de cinema. Nós tivemos um cinema em Poá, parece, onde os caras depredaram o cinema porque tinha a cara do caipira, a vaca foi pro brejo, e os caras entraram pensando que estava vendo a Mazzaropi. Quando viram que não era Mazzaropi, eles quebraram os cartazes, quebraram tudo, porque diziam que o ídolo deles era insubstituível, que ninguém podia... Sabe aquele ciúme? É Mazza e acabou, não tem outro cara que
que pode me, sabe? Então, eu achei legal isso, quer dizer, eu respeito pelo Mazza. Mazzaropi era corintiano, mas corintiano preto e branco. Esse negócio de corintiano roxo, ele nunca foi. Ele era corintiano preto e branco. Ele era apaixonado pelo Corinthians, tanto que fez um filme chamado O Corintiano. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. E nós viajamos o Brasil. E aí, o mais intrigante disto é que aí nós fomos a Porto Alegre assistir aquele jogo contra o Internacional. O representante da Panfilmes em Porto Alegre era o presidente do Internacional de Porto Alegre. E ele convida o Mazzaropi para assistir no camarote. Ele não quis. Ele falou, não, vou assistir no meio da torcida das cadeiras. Né? E aí eles providenciaram as cadeiras para nós, fui eu, o Mazza, o Péricles estava junto comigo. E aí nós fomos assistir o jogo. Quando nós entramos ao estádio, que anunciaram a torcida que o Mazzaropi estava presente, a torcida do Internacional inteirinha levantou e aplaudiu o Mazzaropi de pé. Eu acho que devia ter um orgulho do Brasil, né? Porque o brasileiro, ele pode ser da capital ou não. No estrangeiro, eles sempre serão o caipira. Se para qualquer estrangeiro eu ser um Mazzaropi, eles mal sabem o elogio que eles estão me fazendo. Veracruz, ela estava numa empresa que já estava começando a sua decadência ainda no sucesso, por causa de influências estrangeiras e falta de gestão brasileira na produtora. E então eles enxergaram num carinha que tinha um sucesso no circo e na rádio. Na época o rádio era a maior descoberta de talentos, né, da época, né? Logo no primeiro filme, a Veracruz ganha muito dinheiro com o primeiro filme. Ele não ganhava dinheiro apenas sendo ator. Dentro da Veracruz, que era o maior estúdio de cinema no Brasil, né, ele e a Atlântida, né, mas a Atlântida, como era só uma empresa nacional, durou muito mais. Ele prestou atenção na forma de produzir cinema e de comandar uma produtora e descobriu que se ganha dinheiro no Brasil com cinema com a distribuição. Depois que ele fez 4 ou 5 filmes para produtores diversos e ele descobriu que ele levava um monte de gente para o cinema, que ele era um sucesso, que ele era um cara incrível, ele resolveu montar a própria produtora. Falou, pô, eu vou dar dinheiro para os caras que me produzem, eu vou dar dinheiro para mim mesmo. Aí montou a Panfilmes, que é Produções Amácio Mazzaropi, e começou a produzir os filmes dele. Então, quando ele encerra o fato de trabalhar para alguém e ser o seu produtor, ele cria em 58 ou 57, se não me engano, a Pan e lança o Chofer de Praça, e ele mesmo toma conta da distribuição do filme. Não só isso, como da produção, da finalização do roteiro. Ele tinha um controle da produção, da escolha do elenco, porque ele sabia, pelo empreendedorismo dele, que ele precisava que o filme fosse um sucesso de bilheteria para ele pegar o dinheiro da bilheteria e investir no próximo filme. Porque senão,
como que uma produtora independente vai conseguir fazer o próximo filme? Ele estava filmando, de repente ele contava uma piada, falava, essa piada não vai dar certo. E eu fiz questão no Jeca Macumbeiro de anotar quando ele falava que a piada não ia dar certo, ou que aqui o público vai rir, e era batata. Ele conhecia o público que ele tinha, ele sabia quando ele fazia as graças dele, que isso ia dar certo ou aquilo não ia dar certo, tá? Essa é minha irmã Rosa. Chico, é isso. Chico, essa aqui é minha sobrinha Inês. Chico, Chico. É isso, Chico. Vamos parar com Chico, que não tem nenhum pouco também. Chico! E é teimoso. Eu também quebra a cara aqui, não fica mandando pra fora, hein? Chico! Ele tinha muita ligação com o Taubaté. Então, ele montou um estúdio, comprou uma fazenda, 180 alqueires, chamada Fazenda da Santa, em Taubaté, mas só para filmar, era o cenário dele. E eu fiz em 74 o filme Na Fazenda da Santa, o Jeca Macumbeiro. E foi o último ano que ele ficou na Fazenda da Santa. No ano seguinte ele vendeu a fazenda e veio para uma área ali perto de Taubaté, uma área de 200 e poucos mil metros quadrados, e montou ali o estúdio dele. Ele comprou um terreno onde nós construímos o estúdio e mais 60 apartamentos para a equipe técnica. Segundo ele, o filme que deu maior renda para ele foi o Jeca Macumbeiro, até então, foi de 74, lançamento de 75. Três óculos? Mas pra que 3 óculos? Pra enxergar de longe e outro pra ver de perto. Ora. E o outro? Pra procurar os dois. Então ele falou assim, tá, eu vou lançar para cumprir tabela. Lançou dia 25 de janeiro de 75, foi a maior renda de todos os filmes dele. Ele se surpreendeu. No rádio, através da sua didática, ele conquistou o povo brasileiro, falando coisas humildes, simples. Amácio Mazzaropi estudou até o 2º ano de grupo. Primeiro e o segundo, sequer terminou o 2º ano de grupo. Sequer terminou o 2º ano de grupo. A sua genialidade estava na alma, no espírito, no homem dedicado a tudo aquilo que ele propôs fazer. Não teve nenhum apoio que não tenha sido do pai e da mãe dele, Bernardo Mazzaropi e Clara Ferreira Mazzaropi. A genialidade dele de ir para o rádio, do rádio ir para a televisão. Enquanto todos queriam ir para a televisão, ele abandona a televisão e vai para o cinema. Ele fez alguma coisa em televisão quando ele era obrigado até por contrato. Eu me lembro que naquela época a Hebe Camargo queria fazer uma matéria, eles eram amigos, ela queria fazer uma matéria com ele no programa dela, e ele não ia, ele falou, eu tenho bronca. Ele tinha bronca de televisão. Mas ele foi num programa da Hebe, na época que a gente estava, porque ele era muito amigo da Hebe, de tanto ela insistir. Mas ele foi contra a vontade. Ele tinha... Eu não sei, ele achava que o cinema, ou esse tipo de arte, tem que ser feito de uma forma artesanal. Entende? E a televisão fazia no atacadão. Mas eu andei te procurando, mas disseram que você andava por aí, sei lá. Tava viajando muito, né? Por isso que não dava. Tava viajando muito. Depois eu venho no seu programa, depois tem que ir no outro, aí eu não paro mais. Né? Não tem nada que isso, tem que ir no meu e só no meu. Mas eu venho no seu. Visionário. Só que o visionário, ele morre com um segredo. Ele fazia o cotidiano da vida com humor. O divisor de águas do cinema independente nacional é a PAN, é a produtora do Mazzaropi. Porque antigamente, antes do Mazzaropi, eu, como estudioso, não conheço outro sucesso de produção independente nacional. Então assim, começou sucesso atrás de sucesso, sucesso atrás de sucesso, só com humor, só com filmes simples. Em 61, o seu primeiro filme em cores, né, que é A Tristeza do Jeca. Então assim, o Corintiano é a nossa 65 ou 66, a maior bilheteria do cinema nacional, né, o Avatar nacional na época. Então, isso por uma produtora independente que nunca foi produzir ou distribuir filmes de outros cineastas. A empresa tinha PAM, P-A-M, produção Amácio Mazzaropi. Então eram os filmes dele. Eu acho que esse egoísmo um pouco foi muito bom para ele, né? E ele conseguiu fazer uma fórmula que hoje em dia, eu não sei porquê, não funciona mais no Brasil. Tem a vontade de lançar um desafio, eu duvido que vai ter um outro, né? Mazzaropi, né? Que
que ao mesmo tempo, hoje em dia, se tivesse o Mazzaropi, eu não sei se ele seria um empreendedor. Eu acho que ele seria só o ator. Pergunto muitas vezes para o meu público se eu sou o filho do Mazzaropi. Porque sempre sou questionado, mas você não é filho do Mazzaropi. Amácio Mazzaropi não teve filhos naturais, nem adotivos. Mazzaropi nunca teve filhos adotivos, nem naturais. Ao longo da sua vida, ele criou 5 filhos. E dos 5 filhos que ele criou, eu sou o caçula. O primeiro dos filhos de criação dele chamava-se Péricles Moreira, já falecido. O segundo filho que ele criou foi João Batista de Souza, o Joãozinho, aquele menino do filme Casinha Pequenina, e de outros filmes. O terceiro, Pedro Francelino de Souza, o filho preto, que ele também criou, o filho preto do Mazzaropi, da qual dá a ele a ideia de um dia fazer um filme chamado Jeca, seu filho preto, da qual eu faço o filho dele no filme. E depois, Carlos Garcia, que também foi criado. O Carlos Garcia chegou lá com 15 anos e ficou com o Mazzaropi até o Mazzaropi morrer. E eu, que conheci o Mazzaropi aos 11 anos de idade. E quando eu soube que o Mazzaropi estava filmando lá perto da minha casa, eu fui até ele e falei para ele, Mazza, eu quero Mazzaropi. Eu não tinha essa intimidade de chamar ele de Mazza. Mazzaropi, eu quero ser artista. Ele falou, meu filho, vá fazer outra coisa na sua vida, vai estudar, vai ser engenheiro, vai ser dentista. Eu falei, não, eu quero ser artista. Ele falou, tá bom. Quando você tiver mais idade, você me procure que eu te dou uma oportunidade. Alguns anos se passaram depois disso e meus pais se separaram. E eu vi nisso uma oportunidade de me aproximar do velho Amácio Mazzaropi. Fui atrás dele na fazenda e disse a ele o que estava acontecendo comigo e ele falou, não, eu levo você para morar em São Paulo, na minha casa, desde que a sua mãe autorize, uma condição. Eu só ponho você no cinema se você estudar. E aí ele me levou para estudar em São Paulo e assim foi. E aí nós fomos para Campos do Jordão e lá terminamos de escrever o filme Jecão, Fofoqueiro no Céu. Foi o meu primeiro filme com ele. Quando nós escrevemos Jecão, Fofoqueiro no Céu, o personagem, o filho do Jeca, já era meu. Porém, eu era um ator iniciante. E aí o Mazzaropi achou por bem trazer um segundo ator para fazer o personagem filho do Jeca e me colou nele como coadjuvante do personagem para que eu aprendesse a fazer a interpretação, né? Embora eu já tinha feito alguns shows com o Mazzaropi, foi logo após ele se recuperar que eu fiz essa quantidade tão grande de shows que fiz com ele. Pula minha gente, pula, pula numa perna só. Pula minha gente, pula, pula que nem socó. São João fica no gol, São Pedro beck direito, o juiz é Santo Antônio, o resto nós dá um jeito. Quando eu terminei o ginásio, ele ficou muito doente. E aí, no final de 74 para 75, ele adoece gravemente. Ele teve uma doença muito grave, mas a vontade de levantar o Jeca era tão grande que me fez, durante quase 2 anos, ficar sentado à beira da cama dele. Você não é o Pacheco, não, irmão. Você é o cheiroso mesmo. E você também, fariseu. E uma das coisas mais impressionantes, que é onde eu tenho essa identidade de filho do Mazzaropi, é o fato dele ter 2 anos para ele contar e recontar diversas vezes as suas histórias. Terminado o grande sucesso do Fofoqueiro, ele tinha o desejo de fazer Jeca, seu filho preto, que era uma história que contava a ligação dele com o filho preto que ele teve, que foi o Pedro Francelino de Souza. Nós não somos umas crianças, Laura. Tá todo mundo falando da gente. Eu não me importo com o falatório. E não quero saber o que essa gentinha tá falando. Eu gosto de você e tá acabado. A minha ligação com o Mazzaropi foi ele. Foi a ligação pessoal. Por que eu adotei o Mazzaropi como pai? Por causa dessa ligação pessoal que sempre tivemos. Então,
O filme, para mim, é apenas um detalhe. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ter participado dos filmes dele, de ter feito Fofoqueiro no Céu, Filho Preto, A Banda e A Égua, né? O grande público vai assistir meus espetáculos, porque eu sou filho do Mazzaropi, mas também porque eu estou nos filmes. Mas a minha grande relação com essa história é o Amácio, e não só o Jeca Mazzaropi. Os dois são meus, preto e branco são meus. Criei os dois e os dois são meus. Não é só seu também, é aqui também do papai. 50% de cada um. Eu vivi com o Mazzaropi até 2 meses antes da sua morte. Tivemos um problema de ordem pessoal, embora eu tivesse continuado cuidando dele. Não fiquei sabendo que ele foi parar no hospital nesse último mês, que levou a morte dele, e em função de divergência e briga pessoal com os irmãos de criação, eu acabei sabendo da morte do Mazzaropi pela televisão. Posso falar dele com muita propriedade, porque eu vivi com ele. Ele era um gênio. Me perdoem falar isso dele, que eu chamo de meu pai. Por quê? Menino pobre, miserável, que encontrou no amor da família, do pai e da mãe só, a única força para tirar daquilo que era nada, ser o maior cineasta que esse país teve em toda a sua história. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Da pequena casinha, da luz do luar, do vento manhoso, soprando do mar. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? E até das mentiras que fazem sonhar de alguém que se foi pra não mais voltar. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? Vai embora a saudade da minha casinha que eu